Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube do Portal Físico. Meu nome é Felipe Cerenza e nesse vídeo vamos falar sobre consolidação de fratura e suas fases. A consolidação de fratura, ela se inicia logo após o evento da fratura e ela pode ser dividida em 4 fases. Primeiro, há uma formação do hematoma, ela é seguida pela formação de um calo fibrocartilaginoso, que a gente chama de calo mole. Em seguida, é formada o calo ósseo, já é um calo com características mais próximas do osso normal. E, por fim, a gente tem a fase de remodelação óssea. Apesar de didaticamente a gente explicar as fases da consolidação de maneira separada, elas são sobrepostas. Claro que essas são datas aproximadas, né? Isso pode ser um pouco mais rápido em algumas regiões para algumas pessoas, ou pode ser um pouco mais devagar, de acordo com a evolução desse quadro clínico das pessoas. Lá no final dessa aula, eu vou falar um pouco para vocês do que pode atrapalhar ou atrasar, fazendo com que essas datas, né, esses marcos temporais, eles possam ficar mais espaçados. Mas vamos iniciar agora falando um pouquinho de cada uma dessas 4 fases e do que ocorre nela e tentando sempre fazer um link com a reabilitação. Então vamos lá, iniciando pela fase inflamatória. Ela é uma fase inicial que ocorre logo após a lesão e ela é muito semelhante com a fase inflamatória do reparo de tecido de outras estruturas. Formação de hematoma bem importante por extravasamento de sangue, de linfa, de material extracelular, de células que foram rompidas. Inicialmente, esse hematoma ele é coagulado para controlar essa hemorragia que pode ter no local. Seguido da formação do hematoma, são secretadas citocinas pró-inflamatórias, que sinalizam, através de fator de necrose tumoral alfa, uma série de proteínas e uma série de interleucinas também, que elas são importantes para sinalizar para o organismo, para chamar principalmente, para sinalizar para o organismo que é necessário uma série de outros células específicas para essa fase, que são os macrófagos, os monócitos e os linfócitos. E o que eles fazem, essas células? Eles fagocitam, ou eles removem esse tecido necrótico, esse tecido morto, que está danificado. E além disso, essas células são importantes porque elas secretam outras citocinas, principalmente o fator de crescimento endotelial vascular, e tudo isso vai ser muito importante para estimular a cicatrização do local. Passada essa primeira fase, que é a fase inflamatória, a gente tem o início da formação do calo mole, que vai iniciar normalmente ali próximo do 5º dia. E nessa fase, aquele hematoma inicial ali, ele começa a ser substituído por um tecido de granulação, que é muito rico em fibrina. A partir disso, células-tronco são recrutadas para aquela região e elas começam a se diferenciar em células de fibroblastos, de condroblastos e de osteoblastos, que são as células que mais para frente vão formar esse novo osso. A partir disso, a condrogênese, ou a formação de nova cartilagem, ela começa a ocorrer a partir dessa diferenciação das células-tronco. E isso vai restabelecendo uma rede de fibrocartilagem, que é bastante rica em colágeno e que vai unindo as extremidades da fratura. Então, aquela fratura ela é recoberta por uma cartilagem hialina, que é o que a gente chama propriamente dito de calo mole. E ao mesmo tempo, na periferia dessas fraturas, bem próximo do periósteo, junto ao periósteo, vai começando a ter um primeiro depósito de osso por células osteoprogenitoras. E a partir disso a gente tem a formação do calo mole, uma pequena formação óssea nas suas periferias e bastante rica em seu interior em fibrocartilagem. Passando a formação do calo mole, a gente tem a formação do que a gente chama de calo duro. E o que acontece nessa fase? Aquele calo que anteriormente era basicamente formado por cartilagem, ele começa a sofrer ossificação endocondral. E é uma diferenciação cada vez mais importante de condroblastos e condroclastos. E vamos lembrar, o que é o condroblasto? É aquele que forma principalmente tecido condral. E o condroclasto é aquele que vai retirando, ou que vai trabalhando nesse turnover. E os osteoclastos trabalham de maneira bem parecida. O osteoblasto é aquela célula que deposita o osso e o osteoclasto que vai retirando o osso. Então, nessa fase, a gente começa a ter um trabalho muito mais importante dos condroclastos, retirando aquele excesso de material cartilaginoso, e um trabalho importante dos osteoblastos, aumentando a deposição de tecido ósseo.
E como resultado, o calo que era primordialmente cartilaginoso, ele começa a ser reabsorvido e começa a se calcificar, a formar osso propriamente dito. E isso ocorre principalmente sobre o periósteo, onde há a maior deposição de osso, onde vão ser reformuladas, né, as corticais, principalmente. Ainda nessa fase, os vasos sanguíneos, que foram bastante formados na primeira parte, eles começam a se desenvolver cada vez mais para permitir a migração adicional de células-tronco. Cada vez mais células são requisitadas para essa região, para dar suporte e para formar mais células progenitoras. E no final dessa fase, a gente tem o que a gente chama de formação de calo duro, que é quando há uma calcificação desse osso imaturo. Ou seja, aquele tecido que era basicamente formado por cartilagem, a gente vai tendo trabalho principalmente dos osteoblastos, que vão depositando cálcio, vão ossificando essa região e vão formando o que a gente chama de calo duro. Claro que esse calo duro, apesar de ele já ter características histológicas já bem parecidas com o de um osso, ele ainda não é um osso maduro, ele é o que a gente considera um osso imaturo, ou seja, ele não tem a capacidade de suportar a carga como um osso normal. E no final, a gente tem a fase que a gente chama de remodelação óssea, que ela começa por volta do 18º dia e ela pode durar até anos. E o que acontece de maneira bem importante nessa fase? Essa migração de osteoblasto, esse trabalho entre osteoblasto e osteoclasto, que começou principalmente na formação do calo duro, ele é muito intensificado. E esse remodelamento nada mais é do que um equilíbrio entre a reabsorção, que é realizada pelos osteoclastos, daquele osso que foi depositado em demasia, que não vai ser utilizado, e a colocação de mais osso, de mais tecido ósseo nas regiões onde sofre mais sobrecarga. Quem faz isso são os osteoblastos. Então, essa fase ela é marcada por esse equilíbrio, né? Da formação de osso novo em regiões onde sofrem mais carga pelos osteoblastos e os osteoclastos vão fazendo a remodelação. Então, eles vão retirando tecido ósseo de onde não sofre tanta carga e de onde isso não é tão necessário. Nessa fase também há uma remodelação substancial da parte vascular. Naquele primeiro momento da formação do calo mole, depois da formação do calo duro, existe uma angiogênese bem importante, mas ela ocorre de maneira um pouco desordenada. E nessa fase, existe uma melhora dessa reordenação do leito vascular. E isso, tanto essa parte de deposição óssea quanto a parte vascular, ela é um processo que dura muito tempo. Ela pode durar de meses e pode durar até anos, dependendo do tamanho do trauma, do local do trauma. Várias coisas podem interferir nesse tempo que esse processo de remodelação vai durar. Agora, finalizando essas 4 fases, eu queria falar para vocês algumas coisas que, para nós terapeutas, são de extrema importância, que são o que pode estar interferindo nessa remodelação óssea. Não só numa remodelação, em todo esse processo de consolidação óssea. A gente pode diferenciar alguns fatores que são locais e outros que estão sistêmicos. Eu vou tentar elencar alguns aqui para vocês. Então, quais são os fatores locais? As características da fratura. Então, o que a gente pode falar, por exemplo, de característica da fratura? Se é uma fratura exposta, se é uma fratura muito cominuída, tem uma série de tipos de traços de fratura, de locais de fratura, uma infecção, tudo isso pode considerar como característica da fratura que vai dificultar a consolidação e pode levar a um retardo de consolidação ou até uma não consolidação. O movimento excessivo no foco de fratura, então após a fratura, normalmente esse paciente ele é ou imobilizado ou ele passa por um procedimento cirúrgico. Se esse procedimento cirúrgico ou se a imobilização que for prescrita para esse paciente, ela não for respeitada e acontecer um excesso de movimento nesse foco de fratura, você vai ter um atraso de consolidação ou uma não consolidação. Outra coisa que pode também atrapalhar bastante é um desalinhamento. Durante a fratura, você pode ter esse desalinhamento, mas a ideia é que o cirurgião ele recoloque esses ossos em contato e de maneira alinhada para que ele consiga se consolidar de maneira ideal. Danos muito extensos também de tecido mole podem ajudar, ou na verdade eles podem dificultar a consolidação óssea. Por exemplo, lesões extensas de periósteo ou lesões extensas de pele, músculo, que deixam o osso descoberto, tudo isso prejudica principalmente a parte vascular desse osso e desse periósteo. E tudo isso também pode atrasar ou dificultar esse processo de consolidação.
E como eu até adiantei um pouquinho, a redução do suprimento sanguíneo é algo bem importante também. Se você tem uma redução do suprimento sanguíneo, você vai ter uma dificuldade de chegar a todos aqueles fatores pró-inflamatórios na fase inicial, a chegada das células osteoprogenitoras e, consequentemente, toda aquela cascata de acontecimentos vai estar prejudicada. E a gente também tem alguns fatores que são sistêmicos, que são mais globais. Então, quanto mais velho o paciente for, maior a chance dele ter alguma complicação. Pacientes obesos também têm uma dificuldade para consolidação um pouco maior. Pacientes com algum tipo de anemia, principalmente uma anemia mais profunda. A diabetes mellitus, principalmente porque a diabetes ela pode prejudicar a microvascularização da região. Doenças da tireoide, por causar desbalanços hormonais que também podem prejudicar esse processo de reabilitação. A menopausa, também por um desbalanço hormonal que vai prejudicar a deposição de osso, ou pode levar esse paciente a ter uma osteoporose, por exemplo, mais precoce. O uso de esteroides, a desnutrição também e o tabagismo. O fumo também, né, o tabaco, ele também prejudica, ou ele pode prejudicar a microvascularização. E tudo isso pode levar a uma dificuldade ainda maior nesse processo de reabilitação. Bom, finalizamos aqui mais um vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Siga a gente também no nosso Instagram, @portalfisiocursos. Um abraço!